Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino. E voltamos aqui no programa 2, Diabetes e seus cuidados às 24 horas com o Dr. Gonzalez. Ele que é mestre endocrinologista, ele também é professor da Faculdade de Medicina de Jundiaí, especializado em diabetologia pela Unicamp e pós em nutrição aqui pelo Hospital Albert Einstein. E vamos continuar com o episódio 2. Seja muito bem-vindo de novo, Dr. Gonzalez. Muito obrigado, Marcelo. Obrigado a todos aí. Nós faltamos assuntos, a gente abordou muito bem o diabetes tipo 1 e tudo mais, mas a gente tem que enriquecer um pouco mais o programa, porque a enciclopédia ambulante está aqui, nós vamos sugá-los. E nós queremos falar agora sobre a ferrugem do diabetes, né? Também chamada ferrugem do diabetes. O que é a ferrugem do diabetes que a gente denomina? Bom, recordando para o pessoal que está chegando agora no canal, lembra que a gente falou que diabetes é perder água com açúcar, né? Isso. Então, se você fica com excesso de açúcar no sangue, esse açúcar no sangue ele começa a se ligar a uma proteína que está no sangue, que é a hemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína normal do sangue. E a taxa de ligação varia muito dos exames laboratoriais, eu sei que trabalha com isso, existem alguns kits, mas normalmente em torno de 5,5 a 6,5 é a taxa que se espera de uma pessoa não diabética desse acoplamento. É chamada hemoglobina glicada ou hemoglobina A1C, né? Pois bem, o que acontece é o seguinte, quando os níveis de glicose começam a ficar fora do controle ao longo do dia, vírgula, ao longo das 24 horas, vírgula, em especial ao longo dos 90 dias, né? Por que a gente coloca 90 dias? Porque é o tempo de vida média das hemácias no ser humano, no homem. Na mulher um pouquinho menor, 60 dias. Você não vai ter 60 anos, você está com o mesmo sangue que você nasceu. Ele vai trocando, vai se trocando. A cada 4 meses, né? 3, 4 meses, você vai trocando de sangue. Isso te garante um sangue de boa qualidade o tempo todo. Então, a cada 3 meses, você vai lá e troca, o organismo vai trocando pelo baço, as células vão sendo destruídas, vão sendo eliminadas, e a medula óssea produz nossos glóbulos vermelhos, glóbulos brancos também e as plaquetas. Muito bom. E assim sendo, o que acontece? A hemoglobina glicosilada, eu cunhei esse nome já há muito tempo, eu chamo de ferrugem do paciente diabético. Ou seja, o paciente diabético, quando vai ao seu médico, o médico com certeza vai pedir a glicose no sangue, que é a glicemia, e vai pedir a hemoglobina glicosilada, para ser HbA1c. Se esses níveis estiverem 8, 9, 10, é sinal que a média da glicose ao longo das 24 horas, vírgula, nos últimos 90 dias, vírgula, não foi dentro do favorável. E, consequentemente, você acaba formando essa ferrugem. Mais ferrugem, mais problemas. E esses problemas aonde começam? Então, é de cima para baixo. Então, o que acontece? Há lesões a nível cerebral, começam com as microangiopatias, lesões cerebrais, começam a depositar uma parte de um amiloide a nível próximo do hipocampo. O hipocampo é uma área do cérebro que é responsável pela memória. Então a palavra hipocampo significa cavalo marinho em grego, tá? Então ele é dividido em 3 áreas, CA1, CA2 e CA3. É a área de memória do nosso corpo. Tem um vídeo meu no meu canal a respeito desse tema. Isso, então você começa a ter resistência insulínica a nível cerebral, em função da hemoglobina glicosilada elevada. Você também começa a ter lesões nos olhos, a chamada retinopatia diabética, porque a glicose está alta e a hemoglobina glicose é um espelho disso. E falando em espelho, os olhos são espelho do rim. Então, se você tem uma lesão no olho, você tem que ficar muito atento com os seus rins. E o rim não vai doer. Você tem que ficar atento com os exames. Você tem que fazer exame de ureia, de creatinina, de potássio, de magnésio, dosagem de proteína na urina, procurar um endocrinologista, um nefrologista, a cidade que possui excelentes endocrinologistas, excelentes nefrologistas que com certeza vai ser atendido o paciente. E aí, descendo, a tireoide também, 30% dos pacientes diabéticos têm distúrbios de tireoide, né? A palavra tireoide vem do grego e significa escudo. Lembrando que tireoide não tem acento, por favor, né? Vocês vão ver escrita, tireoide não tem acento. Então, aí a tireoide, 30% tem distúrbios de tireoide. E distúrbio de tireoide não são os nódulos, não são os anticorpos, é a função tireoidiana que fica rebaixada. O T4 livre normalmente fica um pouquinho mais baixo e o TSH, que é um hormônio hipofisário, não é um hormônio da tireoide, é um hormônio que estimula a tireoide, ele fica mais elevado. Normalmente é o que mais ocorre. Pode ocorrer o hipertireoidismo também, mas no caso são distúrbios de tireoide. Descendo, você começa a ter lesões a nível de placa de carótida, porque você começa a aumentar os níveis de LDL e colesterol.
E você vai afetando o rim, como a gente já falou, e afeta muito a parte sexual masculina. Porque a pessoa começa a aumentar de peso, em especial diabetes tipo 2, estou me referindo, aumenta de peso, e aí o que acontece? A testosterona, que é produzida pelo testículo, né? A palavra testículo significa testemunho, pequeno testemunho. E produz a testosterona, essa testosterona ela sai entra na corrente sanguínea, só que ela tem um problema, Marcelo. O organismo pode produzir a testosterona boa, só que chega, a gordura vai lá e quebra a testosterona, faz a chamada aromatização. E aí você aumenta os níveis de estradiol e você cai a testosterona. Então, aumentou a obesidade e os níveis de testosterona tendem a cair. Por isso que é importantíssimo o exercício. E deixa eu falar da hemoglobina glicosilada, né? Ela também é o dedo duro, né? Porque o que acontece? Às vezes o paciente, ele vai lá fazer a glicose, você pediu a glicose só, a insulina basal, mas aí vem normal. Só que aí você pega a hemoglobina glicosilada, tá lá em cima. O que acontece? Na noite anterior, ou 2 dias antes, ele segurou a boca. Segurou a boca. Aí vai lá, não tá tão alta. Aí você pega a glicosilada... A hemoglobina glicada é como se fosse sua dívida, né? Quando você tem na carteira agora, eu tô com 10 mil reais, pô, tá bonito na foto, né? Sim. E quanto você está devendo? Tô devendo 20. Não resolveu nada. A hemoglobina glicosada vai dar o teu saldo médio dos últimos 90 dias. Não vai ter como você enganar o médico. A boa médico. notícia que eu sempre falo para o paciente, você está enferrujado, mas não está quebrado. Sim. Então vamos tirar essa bicicleta da chuva, secar, passar um WD-40 aí, secar direitinho, lubrificar, e essa ferrugem vai caindo. E o paciente vai percebendo isso, porque ele tem que medir a glicose ao longo do dia. Então isso é importante também, né? O exame do jejum, tá? 2 horas após o almoço e ao deitar. O ideal é todo dia fazer isso. Eu entendo que isso envolve fita, custo, tempo, paciência e oportunidade para você fazer. Mas tente fazer, você que está em casa, que tem o diabetes, faça um controle umas 2, 3 vezes na semana. Hoje você não está levando nada para o seu médico. E o momento da consulta é o momento mais importante. E o paciente chega, o senhor trouxe Eu falei, não trouxe. Não agrega absolutamente nada na consulta. É importante. A pessoa, esqueci em casa. Não dá para esquecer. Você vai pegar o avião e esquece o passaporte. Não tem como. Vai dirigir, não leva a carta. Eu tenho uma dúvida que muito paciente fala assim que a diabetes minha é descompensada, esse termo popular. Sim. Está certo ou não está certo? Está certo, está certo. O que é diabetes compensada? Fora da meta. Então, o que a gente falou, a gente procura deixar o diabetes entre 80 e 120, de maneira geral, né? E se ele está com diabetes, ora ele está com 300 e pouco, ora ele está com 40, ora ele está com 90, ora ele está com 500. Ele está totalmente descompensado, está oscilando. Isso leva a um desequilíbrio metabólico, ácido no sangue, muda totalmente o metabolismo e a célula fica em sofrimento. Abra a porta, fecha a porta. Entra o glicose, não entra a glicose. Coloca o organismo fica maluco. Fica doido. E aí a doença, quem ganha disso? É a doença. Lembra, diabetes tem 3.500 anos. 3.500 anos. É uma doença muito inteligente. Nós temos que ficar atentos, senão você perde o jogo. Não adianta querer dar balão na diabetes. Ela é muito esperta. Né? Não é uma coisinha boba. Isso. E também nós temos que reconhecer o sistema SUS, né, que também fornece os medicamentos. Sim. A prefeitura também fornece os medicamentos a alto custo quando você teve os processos ali. Então nós temos sim uma cidade muito privilegiada, próspera, né, que a gente tem que também fazer nosso papel. E eu fiquei impactado. Você falou que não existe remédio melhor, que é 5 vezes melhor, né? 5 vezes melhor é o exercício do que qualquer outro remédio. Que é a resistência insulínica. Na resistência insulínica. Então, se você tem uma coisa, resistência insulínica. Não podemos ficar só com a exercício. Não, porque diabetes tipo 1 você falou, né? Que não tem como. É tipo insulina 2 e pronto. Acoplar, tipo 2 também. Mas se você saber que você numa resistência insulínica você tem 5 vezes melhor nas chances, né, de prosperar nesse combate aí. Vamos para o nosso break rapidinho e voltamos aqui com o último episódio e o último bloco com o Dr. Gonzalez, essa enciclopédia ambulante. Vamos para o break e já voltamos já. Programa Saúde e Bem-Estar, um oferecimento. Laboratório Fleming, com ISO 9001 e acreditado. Picanha da 9. Aqui sua picanha é nota 10. Duocor, onde seu coração bate no ritmo certo. E voltamos com Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, nosso último bloco agora. Os cuidados do diabetes em suas 24 horas. E nós vamos falar agora com o Dr. Gonzalez sobre a questão da nutrologia, ajudar no diabetes. E uma dúvida que eu pessoalmente tenho, existe tipos de whey diferente? Certo.
Ó, é importantíssima essa pergunta para a gente entender. Nutrologia é uma especialidade médica séria e tem que ter atitudes sérias. Eu tive o privilégio de fazer o curso no Einstein, em São Paulo, e nós utilizamos no Einstein, na UTI, suplementos. Eu quero colocar esses exemplos para vocês, e para que tire alguns maus entendimentos de algumas pessoas que usam, às vezes, a nutrologia de maneira errada. Nutrologia é um assunto muito sério, tem que ser muito bem colocado. O que acontece? A nutrologia é uma especialidade médica na qual busca o bem-estar do paciente e melhora das suas condições clínicas, fazendo uso da alimentação junto com os medicamentos. Então, o que acontece? O exercício também, o sono também, uma série de coisas. E aí, o que acontece? De um tempo para cá, vem se utilizando muito o whey protein, né? Então, é importante a gente entender o que é o whey protein. Era uma vez uma fazenda que havia um criador de vacas, ele ordenhava as vacas, fazia o queijo, né? E quando sobrava o queijo, ele fazia fazia o queijo e sobrava o soro, né? E ele fazia o que com o soro? Dá para o porco. Ele dava pro porco. Aí o porco lá comia tudo com a ração, comia lá o que tinha lá. E aí tinha um cara que comprava os porcos no passado e ele fazia lá toicinho, aquelas coisas todas lá, as pancetas. E ele veio reclamar. Ó, fulano, eu não vou querer mais o seu porco. Mas por quê? O seu porco não tem gordura. Era um porco mais musculoso. Ficou com um corpo bonitão, ficou saradão, igual a gente, ficou bonitão. Aí ele se perdeu a gordura. E aí o que acontece? Aí eles foram estudar o whey. Então o whey hoje você sabe que a proteína... Aqui está em inglês, aí essa maldita fala só em inglês, cansa. Mas a whey protein é proteína do soro do leite. Dentro dele tem os aminoácidos presentes. São 9 aminoácidos essenciais. E são 3 aminoácidos essenciais fundamentais que estão no whey. São eles: a valina, a isoleucina e a leucina. E aí eu chamo a atenção da leucina. A leucina é um excelente aminoácido, tá? Que ele é precursor de melhora da parte muscular, de partes inflamatórias no organismo, e você tem que ter um whey de boa qualidade, tá? Ele tem, na descrição dos rótulos, porque você chega nas lojas especializadas, tem 300 marcas de whey, você não sabe, você não conhece, né? Você não conhece, você vai comprar óculos, você não conhece. Você precisa de alguém que te oriente. Então, diz na descrição do lado, tem o chamado aminograma, é a descrição do whey. Então, a leucina tem que estar acima de 2.500 miligramas. 2.500 acima é um whey de boa qualidade. Tá? Aí o que acontece? Então, valina, isoleucina e a leucina. E aí existem 3 tipos de whey, tá? A saber. Então, o pessoal que usa na academia não é diabético, ele acaba utilizando o whey protein concentrado, né? Na qual é o whey e ele tem 20% de açúcar, que é a lactose. A lactose é um açúcar do leite. A fórmula da lactose é C12H22O11. O que acontece? Essa lactose, ela se quebra no intestino por ação da enzima lactase, quebra-se em glicose e em galactose. E ela é interiorizada pelos enterócitos e vão para o organismo aumentar os níveis de glicose. Então, se um paciente é diabético, ele não deve tomar o whey protein concentrado. Porque ele tem açúcar. Tem açúcar. Então, o que a gente usa lá na UTI, no Einstein e em outros hospitais? A gente usa o quê? O whey protein, o isolado. Então, você imagina o whey protein, aqui está o whey, e ele tem uma bolinha em cima, que seria o concentrado. Quando eu quero pegar o whey protein isolado, eu tiro o açúcar e fica somente os aminoácidos. Só que eles estão interligados, estão amarrados. Uma cordinha, né? Os aminoácidos. Então só tem aminoácidos, não tem açúcar ali. Tá? Esse é o isolado. O isolado é o que a gente usa. Não é um produto barato, não é um produto que é em torno dos 350, 320 reais mês, mais ou menos. Mas é o que acontece. Agora você fala, não, Marcelo, eu sou atleta profissional. Eu tenho pacientes que vêm comigo que são atletas, eles treinam 3 horas de manhã, 3 horas à tarde. Esses têm que usar um outro tipo de whey, que é o whey protein, o hidrolisado. Ou seja, pegamos o isolado e agora ele é hidrolisado, ele é quebrado. Então as moléculas já vão separadas. Então já está pronto para Prontinho, então ele já é absorvido. Por que a gente utiliza... Por que eu tenho que colocar esse cara na jogada agora? Porque acontece, os anos vão passando, tá? E nós vamos perdendo massa muscular. Se você perde massa muscular, você acaba perdendo saúde. Sem músculo, você vai estar fadado aos problemas. É que é a sarcopenia, né? A sarcopenia, exatamente. A perda da massa muscular e principalmente da força muscular. Então o paciente, por vezes, ele não consegue. Então não é para ninguém tomar whey para virar super-homem. A vovó não consegue sair da cadeira. E também não consegue sair da onde? Do vaso sanitário. Não tem então eu tive uma senhora, veio comigo no consultório,
E ela se queixava que ela tinha que, toda vez que é ao banheiro, alguém tem que vê-la. Tem que vê-la, tem que ter essa... assistir. É uma coisa desagradável, né? É uma coisa desagradável. Ninguém quer ficar dependente de ninguém. Então, porque o maior músculo do corpo humano em volume, né, é o quadríceps, né? Que está aqui na coxa, né? Vasto lateral, vasto femoral, reto femoral e vasto intermédio. Os 4 músculos, é na prova, hein? Então você precisa levantar, você precisa do quadríceps. E o que acontece? E a vovó perdeu o músculo. Ela não consegue. Então, não é tomar um dia que amanhã ela já está super-homem. Então, só resumindo aí, principalmente paciente diabético, o concentrado é aquele que é concentrado, mas tem um pouco de açúcar. Esse não é bom. Não é conveniente. O isolado é aquele que está isolado os aminoácidos, mas eles estão grudadinhos. Grudadinhos. E o hidrolisado é aquele que já está só os aminoácidos, mas eles estão soltinhos para ação imediata, porque o cara é um atleta. Exatamente. Por exemplo, eu faço natação, você sabe disso. Sim. Acaba a natação, o que eu tenho que fazer? Você quer nadar 200 km esse ano, você já está 160 e pouco, né? 165 km de natação. Faltam 35 aí. O que acontece? Eu acabo a natação, eu machuquei meu músculo. Isso vale para bicicleta, vale para os colegas que correm, jogam. Você machucou o músculo, um machucado saudável, vamos dizer assim. Sim, o que você precisa fazer? Precisa repor esse músculo. Aí você precisa da proteína, porque a palavra os aminoácidos, a palavra um aminoácido com outro aminoácido forma um peptídeo. Um peptídeo com outro peptídeo forma um dipeptídeo. Vários peptídeos juntos formam a proteína. E a palavra proteína vem do grego, significa primeiro, vírgula, mais importante que. Isso é proteína. Isso é proteína. Proteus. Por isso que a mãe chega ao médico, meu filho não come carne, aquelas coisas, né? Então o ovo você encontra proteínas de excelente qualidade. O ovo é como... Então não adianta tomar whey, o ovo é o cara. O ovo junto com whey. É como se for construir uma parede, você coloca lá os tijolos, você precisa do cimento. O cimento é o ovo. O ovo é um produto barato, 80 centavos custa um ovo. Tá? Então a gente tem que aproveitar, e aí conversar com o seu médico, ver a situação de utilização de whey. Então eu não estou indicando para ninguém, só estou indicando que existe essa possibilidade, converse com o seu médico, se atualize. Então são produtos saudáveis do bem, tá? Não tem nada de hormônio, não tem nada de coisa fora do script. Falando de nutrologia, deixa eu te falar um pouco sobre os carboidratos simples e compostos na dieta dos diabéticos. Porque assim, nós sabemos que também uma dieta rica em amido, ele também vira já açúcar rápido, não é isso? Sim, sim. Então, como que é importante também ele saber a dieta correta nessa questão dos carboidratos simples e compostos? O que a nutrologia fala isso para os pacientes diabéticos? Eu sempre trabalho com uma nutricionista junto. Tá. O tratamento do diabetes envolve o papel da nutricionista. Eu tenho uma excelente no consultório. É uma equipe, né? Doutora Mariana Prado, é sensacional. A gente se completa, né? É o que acontece. Você precisa ver a quantidade de proteína que você está colocando por quilo de peso para o paciente, a quantidade que você está colocando de proteína, de carboidrato para ele. Existem carboidratos maiores, o amido, por exemplo, que está falando, e açúcares mais simples, né? Existem açúcares duplos, né? De sacarídeos, né? E existe também a quantidade de água. Estamos falando a respeito da água, um dado importantíssimo. Nós precisamos tomar pelo menos 30 ml por quilo de peso de água por dia. Então você pesa aí 80 quilos, né? 2,4 litros de água, por 100 exemplo. 100 quilos, 3 litros. 100 litros, 100 quilos, salvo se você tiver algum problema cardíaco ou renal, que haja uma restrição por orientação médica. Mas só para vocês terem uma ideia como é que as coisas amam. Então, o açúcar tem que ser ponderado, tem que ser avaliado, tem que ser discutido, né? Eu acho que vale a pena depois conversar com a Mariana, trazê-la aqui no canal, no programa sensacional, para que a gente mostre as informações das pessoas aí. A gente precisa ter essas conotações, os tipos de proteína, os tipos de aminoácidos, a importância das verduras, os carboidratos. E eu repito, não é se a pessoa gosta, a pessoa precisa. Porque às vezes a gente tem também o paladar infantil, né? Que a pessoa ainda continua naquele paladar, que ali é o antigo todinho, né? O leite com coisa, e aí um pãozinho e vamos trabalhar. É que se convencionou no Brasil, né? O café da manhã, café com leite e pão com manteiga. Isso. Qual que é a sua profissão? Eu sou pedreiro, talvez se adeque. Qual que é a sua profissão? Médico. Eu fico sentado, o meu trabalho é a parte administrativa. O gasto calórico é diferente. Qual a idade que você tem? Né? Qual a idade que você tem, essa situação a gente tem que estar atento, né? Então, o café com leite e pão com manteiga não é para todos, tem que ser bem ponderado. Sim, e é isso. A gente tem que ter um acompanhamento médico, dietas personalizadas e também não só a questão, a idade, né, vai mudando, você também tem que se adaptar à sua dieta de acordo com a idade e lembrar que a gente vai perdendo músculo, né, com o tempo. Com certeza. E não tem jeito.
né? Aliás, uma das grandes problemas de hospital é quando a pessoa perde músculo e começa a dar um monte de outras patologias. Não sai do tubo, tem dificuldade de andar, aumenta a trombose, uma série de coisas. E a importância aqui que você também aprendeu sobre os 3 tipos de whey. E não só isso, essa aula maravilhosa que nós tivemos. O programa Saúde e Bem-Estar foi criado exatamente isso, para trazer pessoas inteligentes, pessoas práticas, tem didática, para ajudar a gente aí em casa. Se você gostou, sempre divulgue o canal 25 e 525 da NET. Também esse programa é reproduzido depois no YouTube. Então, por favor, se gostou, deixe seu like ou indique o canal 525 HD da NET ou 25. E eu só tenho a agradecer aqui esse gênio, essa figura, que é uma enciclopédia ambulante, né? Porque antes de ser médico, você também se formou antes numa outra faculdade. Eu fiz Química, Biologia e depois Medicina. Isso. Então, a gente tinha que aproveitar mesmo. Esse foi Saúde e Bem-Estar, Dr. Gonzalez, os cuidados da diabetes nas suas 24 horas. Um beijo no coração de vocês e continue acompanhando o canal nos próximos episódios. Saber e amar, não ocupe espaço. Beijo, pessoal. Até a próxima.